Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. O nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos hoje aqui com uma conexão incrível, vamos falar de trânsito, mobilidade. Estamos aqui com o Alessandro Coelho Martins. Ele que é diretor administrativo da Secretaria Municipal para o Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba. Formado em Administração de Empresas, Direito, com MBA na FGV. Seja muito bem-vindo, Alessandro, ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, Tony, Ismael. Para mim é sempre um prazer conversar sobre minha trajetória profissional, sobre minha atuação, principalmente na área de trânsito. E sempre quando a gente tem a oportunidade de divulgar o trabalho, é sempre um prazer. Legal. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai falar sobre os temas, né? Mas a gente vai entender um pouquinho da sua carreira também, o porquê das escolhas aqui das formações, né? Me acompanhando nessa mesa, na bancada, Tony Neves, gestor de pessoas, comercial, gestor de negócios, comunicador. Seja bem-vindo, irmão. Maravilha, Ismael, obrigado. Seja bem-vindo, Alessandro. Incrível demais ter você aqui. Eu acho incrível, Ismael, que cada podcast nosso, a gente tem conteúdos diferentes para compartilhar. Hoje eu vejo assim, vai ser um podcast bacana, Alessandro. Né? Tem inclusive o Alessandro é conexão do Márcio, né? Isso, do Márcio Barros. Aliás, inclusive um abraço, né, para o Márcio Barros aí, que ele sempre está indicando, né, convidados para a gente. Fizemos já 2 podcasts, ficou fantástico. Então, Marcião, abraço, a casa é sua, sempre que quiser voltar, as portas estão abertas. E é legal porque é o seguinte, olha só que conexão bacana, trazendo hoje, né, o diretor administrativo da Região Metropolitana de Curitiba. Olha que legal, gente. Então, aqui a gente vai falar hoje sobre essa conexão entre a região metropolitana. Então, algo muito importante. Eu acho que nós temos muito assunto para falar aqui hoje, né, Alessandro? Vai ser incrível. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado. A hora que quiser, vamos começar esse bate-papo aí e falar sobre toda essa atuação aí que a gente está tendo aí nessa secretaria, que para mim é algo novo, né? Legal. Voltar para o governo, voltar para a atuação dentro do município. E eu estou cheio de expectativa, cheio de vontade de trabalhar e percorrer esses 28 municípios que compõem a região metropolitana e tentar fazer algo de bom, tentar melhorar, trazer a experiência profissional que a gente tem, né? Os governos mudam, as pessoas mudam e é bacana isso, né? Tem que ter essa troca, tem que ter essa oxigenação, essa troca de comando sempre, né? Exato. É necessário. E aliás, eu quero parabenizar porque eu tenho percebido assim as redes sociais de vocês bastante interativa ali, mostrando realmente do trabalho que está sendo feito. Porque, Ismael, é bacana. Até a tua formação também é gerador de conteúdo digital, né? E isso também... Não, na verdade eu comecei, eu criei um canal no Instagram para me comunicar, para postar algumas coisas assim. Só que o que me chamou a atenção foi um dia que eu gravei um vídeo que teve em 3 dias 70 mil visualizações. Caraca. Sabe? E foi assim, foi uma coisa bem espontânea, nada pensado. Eu fui no dentista e meu telefone sempre estava chegando mensagem, ligação, aquela coisa toda. E como eu ia demorar no dentista, o que eu fiz? Eu desliguei, senão meu dentista ia ficar toda hora tocando mensagem, apitando e tal. Desliguei, pus no modo avião. A hora que eu saí do dentista, estava indo para o elevador, liguei o telefone, desliguei do modo avião e começou uma enxurrada de mensagens, WhatsApp, e vi que muita gente me ligou. E o que me chamou a atenção foi que o assunto era comum. As pessoas estavam recebendo mensagens no WhatsApp, links, dizendo o seguinte: olha, Tony, olha, Ismael, tua carteira foi suspensa. Clique aqui e regularize. E muitas pessoas, né, estavam ligadas no assunto, né, outras nem tanto. E chegou ao ponto de um colega meu, inclusive, receber um QR Code e fazer o pagamento de R$159 para regularizar a carteira dele. Detalhe, ele não tem carteira de motorista. Ué? Né? Então, para você ver o nível do golpe, o nível de desinformação. Então, que doideira, né? O que me chamou a atenção foi isso. Muitas pessoas do meu círculo de amizades recebendo mensagem naquele dia dizendo que a sua carteira estava suspensa. Eu expliquei, olha, Tony, olha, Ismael, se você receber uma mensagem dessa, consulta o site do Detran. Né? Veja, a tua carteira não está suspensa. Daí o outro eu falava diferente. Não, Tony, não, Ismael, eu conversei com você ontem, lembra? Tua carteira está tranquila. Não tem tempo suficiente para suspender a tua carteira. Você tem uma multa, eu vi ontem, semana passada, mês passado. Então, mais ou menos eu sabia o perfil das pessoas que estavam me ligando. Mas como eu vi que passaram de 25 ligações,
30 numa tarde. Eu falei, pai, tem coisa errada. E eu não vou ficar repetindo a mesma história para todo mundo. Porque eu vou comentar um assunto com você, aí para você eu esqueço um detalhe, para você eu acho que eu já falei, eu vou fazer uma confusão. O que eu vou fazer? Eu andando na rua para pegar o carro no estacionamento, assim, sem pretensão alguma. Pronto, assim. Né? Peguei o telefone, falei, olha, a situação é assim, assim, assim. Mas assim, andando, parado na esquina, fiz um vídeo, falei, será que ficou bom? Falei, se ficou bom ou não ficou, não é a intenção. A intenção é informar. E peguei e postei. Postei e um dia, eu não acompanhei assim a evolução, porque eu não tenho esse público que me segue, que curte as coisas que eu posto. E pensei, vai ter normal assim, o número de curtidas baixo, tranquilo. Eu me surpreendi quando chegou em 3 dias de publicação, 3 ou 4 dias, acima de 70 mil visualizações. Né? Então você perguntou se eu sou gerador de conteúdo? Não sou. Né? Eu postei alguns vídeos, daí eu achei bacana postar, trazendo informação, porque o que eu percebo bastante, eu que sou da área do trânsito, eu fui coordenador de educação do Detran. Né? Trabalhei muitos anos no Detran do Paraná, trabalhei com fiscalização, trabalhei em diversas áreas lá dentro, mas eu fui coordenador de educação. E também fui coordenador do curso de reciclagem, aquele curso que a pessoa faz quando ele perde a carteira de motorista. Então, uma coisa que eu percebia todo santo dia, que a desinformação é muito comum por aí. E ela não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe time de futebol, ela não escolhe nada. A falta de informação está presente em todos os lugares. Então, aquela pessoa que não tem acesso à informação, a gente sabe que ele tem dificuldade. Agora, o que estranha bastante é uma pessoa totalmente instruída, você sabe que ele tem acesso a todo e qualquer tipo de informação, e ele não sabe o básico. Né? Então, eu resolvi simplesmente começar a levar a informação de uma forma ou de outra. Eu levava antes nos cursos, eu sou professor de legislação de trânsito há 25 anos, eu estou em sala de aula, né, há todo esse tempo, e sempre formando profissionais da área de trânsito, levando informação, e eu acho muito bacana você poder informar de uma maneira mais leve, porque lei é chato. Quando você pega uma lei, um código, qualquer formato oficial de uma lei, de uma norma técnica, de uma norma legal, o assunto não é agradável. Né? E muitas vezes, ele não, além de não ser agradável, ele não é compreensível para a grande maioria da população. Então, muitas pessoas leem lá, porque tal coisa, ele lê uma linha, 2, 3, ele desiste. Né? Muitas pessoas não têm essa compreensão de uma coisa talvez muito fácil de entender para uma pessoa que está acostumada com esse tipo de linguagem. Mas então eu resolvi fazer de uma maneira mais simples. Eu digo o seguinte, quando eu dava aula, Tony, Ismael, se eu quisesse complicar uma aula, vamos dizer assim, eu complicava. Eu poderia falar assim... Tinha opção. Porque o catadióptrico do lote lindeiro, eu tenho essa possibilidade, porque está na lei. Está na lei. Tá, mas catadióptrico, o que é isso? Eu de vez em quando fazia umas interações assim. Não, fazia para descontrair, né? Mas o que é catadióptrico? Nada mais é do que o olho de gato. O olho de gato. Mas então... Trazendo isso para a realidade, você sabe quando você vai ler uma lei, você vai encontrar termos que muitas vezes você acha que é fácil, mas não é. Então, você fora tem do que convívio, né? Então eu acho o seguinte, você tem que levar a informação para a pessoa de uma maneira mais simples. Né? E foi isso que eu sempre fiz em toda a minha trajetória na área de trânsito, sendo professor, sendo, sei lá, funcionário público, sendo qualquer coisa nesse sentido. Eu sempre tento levar a informação de uma maneira mais simples, porque eu percebo... Né? E percebo e constato até hoje que as pessoas têm carteira de motorista, né? Mas não sabem os seus direitos, os seus deveres. E isso resulta no quê? Acidente e morte todo santo dia. Isso que é o grande problema. E é exatamente sobre isso. Eu quero parabenizar pelo que vocês estão fazendo. Né? Todas essas informações foi para dizer exatamente o que vocês estão fazendo nas redes sociais. Está causando assim, bastante informação. Acompanha ali o Márcio, estou te acompanhando aqui, vejo que vocês estão no caminho certo. Obrigado por contribuir isso com a população. Imagina. E eu vejo assim, cada momento em algum lugar, falando sobre o que eles estão fazendo, que é uma secretaria nova, que está realmente fazendo toda a conexão entre a região metropolitana, e está uma performance muito boa. Parabéns. Obrigado. A nossa secretaria é uma secretaria extraordinária. Extraordinária. O que isso quer dizer? Ela é uma secretaria que não tem orçamento. Não tem orçamento? Ela não tem orçamento. Ela não tem, eu lembro que o Márcio falou sobre isso. O desafio maior era esse, que não tem, né? Ela não tem dinheiro. Ela não tem lá um valor, uma dotação orçamentária para poder investir em algumas, né, em determinadas áreas. E ela também ela tem prazo de validade. Ela nasceu através de um decreto. Esse decreto tem validade até o fim do exercício daquele ano.
Então, no ano seguinte tem que fazer sair um novo decreto. ou seja, dando vida para ela de 365 dias, dizendo de uma maneira mais simples. Então a gente não tem orçamento, muito menos poder de decisão, de execução, mas nós temos um grande poder de articulação. Essa que é a grande sacada. Mas muito trabalho, né? Sabe aquele negócio? Eu não tenho a bola, mas eu sei quem empresta pra gente jogar bola aqui, sabe? Eu não tenho bola, não tenho campo de futebol, não tenho churrasqueira, mas ele tem a bola, sabe? Ele tem o álcool, o carvão. Então a gente pode se reunir, eu faço o contato, a gente bola um churrasco e um bate-bola. É pura conexão. É pura conexão. É mais ou menos isso. Então o bacana é justamente isso. A nossa secretaria, ela, nessa gestão do prefeito Eduardo Pimentel, ele teve nas mais de 30 secretarias do governo municipal, teve a felicidade de nomear uma pessoa muito competente, que é o Thiago Bonagura. O Thiago Bonagura, ele tem a história dele também na área de jornalismo, assim como o Márcio, mas só que ele tem um diferencial. Ele conhece a região metropolitana na palma da mão. Ele anda pela região metropolitana, até o cachorro cumprimenta ele. Todo mundo conhece ele. É verdade. É uma pessoa muito acessível, muito competente e que tem um fácil acesso. Você vai numa cidade qualquer da região metropolitana, você comenta que é da região, que é da secretaria, que conhece o Thiago. Ah, não, o Thiaguinho, tu conhece ele. Então todo mundo conhece ele, porque ele já fez no passado, nessa trajetória dele, ele já fez essa caminhada. Ele já passou pelos 28 municípios, sendo funcionário da prefeitura, sendo envolvido no meio político, sendo envolvido com deputado, com prefeito, porque ele trabalhou muito tempo na prefeitura de Pinhais. Né? Teve no comando do Luizão e no comando da Marli Paulino, que foram prefeitos de Pinhais. Né? A Marli é a esposa, né? A Marli, sim. Hoje ela é deputada federal. Né? O Luizão hoje está no governo estadual como secretário de Administração e Previdência. Eu admiro muito o trabalho daquele cara também. Né? Existe uma Pinhais, que é o que todo mundo diz. Eu fui candidato a vereador nas eleições passadas. 277. 277. O 277 é associando a rodovia. Né? Que legal. Eu tinha a possibilidade de escolher o número, né? Eu quis associar alguma coisa com trânsito. Mas o que eu posso pôr de trânsito? 277 cruza Curitiba aqui inteira, né? Sim. Eu quis associar alguma coisa. Se alguém quisesse decorar meu número... Se alguém quisesse decorar meu número, já decorou. Né? Então, muitas pessoas que eu encontrava no tempo de campanha, chegavam para mim e brincavam, 77277, por causa da BR. Então, eu saía candidato nas eleições passadas. E a convite do Luizão. Né? E o Thiago, que é o nosso secretário hoje, sempre trabalhou com a Marli e com o Luizão. Sempre trabalhou nos bastidores, aí, assessorando os dois na prefeitura. E também, tanto o Luizão quando foi deputado federal e a Marli sendo deputada estadual. Sempre ele esteve envolvido com os dois, né, de uma forma ou de outra. E esse convite surgiu justamente pelo fato do Thiago ter esse conhecimento, né, dele ter percorrido essa caminhada pelos 28 municípios e conhecer. Então, nada melhor do que nomear uma pessoa que já percorreu esse caminho, que já conhece todo o trâmite. Ele, né? Ele é o secretário municipal. Aliás, podia combinar a hora, né? Se ele estender esse convite para ele vir aqui falar um pouco. Com toda certeza. Pode colocar. Pode colocar o nome dele, Thiago Bonagura. Thiago Bonagura, olha só. Tá incrível esse podcast. Já tivemos aqui Márcio Barros, agora estamos com o Alessandro aí, sempre falando muito bem da performance de tudo aquilo que vocês estão fazendo nessa secretaria. E nós estamos aqui lançando ao vivo o convite para você participar com a gente aqui também, para testificar com a gente aqui de tudo isso que está acontecendo. Aliás, segue aí o nosso parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá incrível. Parabéns mesmo. E o convite está feito pro Thiago então aí, né, Tony? Ao vivo não pode dizer não, né? É claro. Tenho certeza que ele vai aceitar e que virá para trazer toda essa experiência que ele tem e vai contar muito melhor do que eu, né? Porque eu conheço, né, alguma coisa, não posso falar, mas ele contando para vocês, com certeza vai ter muita coisa para comentar sobre os 28 municípios. Eu tenho uma curiosidade que eu queria que você me dissesse. Essa secretaria, ela nasce exatamente com... Você estava dizendo que foi agora, ela é... Não, na verdade ela já existia na gestão passada do prefeito Rafael Greca. Né? Ela existia. Daí agora, quando houve a eleição municipal, na qual o Eduardo Pimentel foi eleito, né? Fica aquela expectativa, se ele vai manter a secretaria ou se ele vai extinguir, por ser uma secretaria extraordinária. E ele, pelo contrário, ele não só quis manter a secretaria, como colocou no comando uma pessoa que tem total condições de além de continuar o trabalho que já vinha sido feito, né, simplesmente fazer
e acontecer. Com E fazer muito, exatamente. Colocou a pessoa certa no lugar certo. Que legal. Que nem eu sempre digo, o Thiago não poderia ser escolhido para a função melhor. Porque ele tem o conhecimento da pasta que ele está atuando. Que legal. Essas articulações ajudam, né? Porque quando faz ali a conexão entre a região metropolitana e a capital, cara, ele realmente precisa de alguém que tenha essa, vamos dizer assim, a chave da porta para entrar sem muita dificuldade, né? Porque daí é fácil a comunicação e as articulações para efetivar tudo aquilo que precisa acontecer entre os municípios, né? E esse é o discurso do nosso prefeito. Nosso prefeito, toda vez que ele fala de Curitiba e que ele fala da região metropolitana, ele fala justamente isso. Curitiba e a região metropolitana é uma coisa só. Né? Não, que nem eu comentei com vocês, que não tem muro. A gente tem que tratar de uma maneira só, porque não tem essa de Curitiba está aqui e Campo Largo está ali, ou seja, a gente como uma capital, como uma cidade maior, ou seja, nós também temos todos os problemas que eles têm. Né? A gente, por ser maior, a gente já passou por muitas experiências positivas e negativas e que a gente quer, dessa forma, poder oferecer apoio, oferecer a nossa estrutura justamente para que eles possam se desenvolver e fomentar todo tipo de desenvolvimento que eles possam estar procurando, tanto na área da saúde, de educação, de turismo, de trânsito, que é a minha paixão, meu assunto que eu gosto de falar. Então, veja, a nossa secretaria tem essa função de fomentar principalmente o desenvolvimento de todas as cidades que compõem a nossa região metropolitana. Então, quando eu chego numa cidade tipo Agudos do Sul, a nossa intenção ela é, além de nos apresentar, de dizer para o prefeito, para a Câmara, para todos os setores que compõem o governo municipal, é o seguinte: conte com a gente. Né? Saibam que a gente existe, porque muitas pessoas que a gente visita nessas cidades dizem: pô, que bom que vocês estão aqui, né? Que bom que vocês estão preocupados com a gente, e não só preocupados, disposto a estender a mão e oferecer ajuda para a gente. Porque muitas pessoas que não estão assim tão próximos da gente, porque as cidades próximas a gente sabe que são São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, Campo Largo, né? Tudo assim que você saiu de um bairro, você já faz cidade. Divisa. Esticou assim, a perna, saiu. Exatamente. Né? Assim como você está ali no Uberaba, esticou, está em São José dos Pinhais. Você está no Caponembuia, deu um passo, está em Pinhais, e assim por diante. Mas aí que tá. Mas e o município que está mais afastado, tipo Quatro Barras, tipo Bocaiúva do Sul, tipo Piem, Agudos do Sul, Doutor Ulisses, Adrianópolis, Cerro Azul. Cerro Azul. Tantos municípios que não são colados com os 75 bairros que Curitiba tem. Né? Qual que é essa visão? A visão nossa e da Prefeitura de Curitiba é justamente essa, que seja integrada. Tanto é que na Smart Cities, que ocorreu agora no final do mês de março, foi assinado inclusive um protocolo de intenções pelo nosso secretário Thiago Bonagura, com o nosso prefeito Eduardo Pimentel e com todos os demais prefeitos da região metropolitana, assinando esse protocolo para que fosse criado um programa chamado Curitiba Mais Integrada. Olha aí. Então foi oficializado esse programa e a intenção é justamente essa: integrar de verdade todos os municípios. E aí, Alessandro, essa integração, ela vai ser uma integração, a intenção é ser completa, questão de saúde, desenvolvimento, porque hoje, por exemplo, as cidades menores têm um fluxo muito grande de transporte para a questão de saúde, né? Os principais hospitais estão em Curitiba. Qual que é essa? Existe isso também? Ou... Todas as áreas. Todas as áreas. Porque nós tivemos aqui o Márcio falando sobre o turismo, né, Tony? Então a gente conversou com ele sobre a integração do turismo e o trabalho que estava sendo feito, né, em parceria com os prefeitos de outras cidades, falando de turismo, né? Então vai além, né? Voltado para todas as áreas. É justamente isso. Quando a gente chega numa cidade, por exemplo, eu chego na tua cidade lá, Tony, e você me diz: Alessandro, eu sou o prefeito da cidade X e tenho um problema Y. Sou o prefeito de Araucária. É exatamente isso. Essa é a ideia. É chegar, ouvir, né, qual que é a necessidade, qual que é o problema que está acontecendo naquele momento, e se a gente tem condições de ajudar. Né? É aquilo que eu digo: se a gente tem condições, tem que fazer. Se não tem que dizer, inclusive, infelizmente isso não está ao nosso alcance. Mas, pelo contrário, o que está acontecendo é justamente essa situação. A gente chega no município, o prefeito, o vice-prefeito, alguém da estrutura municipal diz: putz, eu estou com um problema relacionado à Sanepar, estou com um problema relacionado ao IAT, estou com um problema relacionado à saúde. Mas aí que está.
que a secretaria nossa vai fazer? Não, a gente vai assinar uma ordem aqui, vamos fazer um repasse. Não, a gente não consegue. A gente não tem orçamento, muito menos poder de decisão. Mas nós temos, como eu falei, um grande poder de articulação. Né? Qual que é o teu problema? Meu problema é esse com o órgão X. Vamos lá, vamos marcar uma conversa, vamos junto. Eu não conheço, mas o Ismael conhece, né? O Tony conhece. Então a gente marca uma conversa. É essa amizade mais estreita que facilita as coisas. É que nem eu sempre digo, o Thiago conhece a região metropolitana inteira. O Márcio conhece uma outra parte da cidade. Temos na nossa equipe também o Dalton Borba, que também foi vereador na última legislatura, né? Também está com a gente já e faz um trabalho na área, por exemplo, da regularização fundiária, na parte de habitação. Então, veja, o Dalton é professor de Direito Constitucional há mais de 30 anos. Então, conhece bastante do direito. Exerceu o direito e exerce até hoje me dando aula. Então, ele tem um conhecimento muito mais profundo do que eu, do que o Márcio, do que o Thiago sobre determinado assunto. Então, isso está acontecendo. Os diversos profissionais que ali estão usando as suas competências individuais para somar forças e fazer com que a nossa secretaria consiga não ficar sentado atrás do computador. Não, a gente está batendo perna, a gente está tomando café com você, comendo um chineque com você em outro município, sabe? Estamos batendo perna justamente dizendo o seguinte, a gente está aqui, a gente está ativo, estamos vivos, né? Queremos trabalhar. Claro que a gente não vai sair com uma bolsa com um monte de soluções para resolver. A gente gostaria. Vamos criar soluções juntos. Exatamente. Né? Mas pelo menos a gente vai ouvir, né? Qual que é o teu problema? É esse. Então a gente, isso aqui eu conheço alguém que possa pode ajudar. Resolver. Nós vamos bater na porta junto. Né? A gente tem essa autonomia para essa autonomia, essa possibilidade de chegar e dizer, a gente é a secretaria que fomenta o desenvolvimento. Então a gente tá aqui justamente para isso. Sabe o que eu olho? Eu olho para essa secretaria, sabe o que eu vejo? Eu imagino assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino assim, que não estão só pintando a casa por lá de dentro, mas principalmente por lá de fora, né? Para que todo mundo veja. Exato. Porque todo mundo veja. Então, quando sai aí para fazer esse trabalho externo, é exatamente isso, né? Uma das coisas interessantes, Tony, que passou inclusive em Araucária, por eu ter morado lá, eu consegui observar isso, foi a regularização fundiária. Que teve o bairro Capela Velha lá, um dos maiores bairros que teve a regularização de terrenos, né? Isso hoje está acontecendo na cidade onde eu moro. Rio Branco do Sul está passando por essa transição de regularização de terrenos. Que legal. Que eram terrenos que eram vendidos, tinham uma única matrícula e a pessoa não documentava esses fracionamentos, que pode se chamar os lotes, né? O loteamento. E vendia e ficava irregular. O resto da vida. Isso para o poder público, para a prefeitura, é ruim. É um problema. É um problema. É um problema para a prefeitura e é um problema pro cidadão da cidade. Pro cidadão. Ele não mora em lugar nenhum, né? Não, ele não tem segurança, ele não tem identificação, ele não tem vínculo, porque ele não tem uma casa legalizada, documentada, que ele possa morar e viver tranquilamente. Então, quando a gente quer apresentar esse projeto, quer interferir nessa questão da regularização fundiária e também da questão habitacional, é justamente esse. É um problema que existe, né? E a gente tem condições de bater na porta da Coab, bater na porta da prefeitura, verificar a situação do terreno, como é que faz para regularizar, e tem que ser feito. E que nem eu falei para vocês, não é só isso. A parte da saúde que você comentou, né? Existe problema a ser feito, existe cursos a ser ministrados, né? Até comentei a questão do nosso amigo Luizão, que está na Secretaria de Administração. A própria Secretaria de Administração, ela tem uma escola que pode ministrar cursos no Paraná inteiro. Olha aí. Então a gente está querendo oferecer também para os municípios da região metropolitana a possibilidade de formação de vários cursos para diversas áreas. Assim como aqui em Curitiba nós temos cursos na área da saúde, eu sempre comento que Curitiba, e não só Curitiba, o Brasil inteiro, teve um aumento na expectativa de vida e a gente vai ter uma população mais idosa no futuro. Né? E o que acontece com isso? Existe uma demanda muito grande de cuidadores de idosos. Então, precisamos preparar pessoas para atender os idosos do futuro. Né? E o que acontece? Existe curso que pode ser ministrado tanto da forma presencial quanto à distância, para você formar esse profissional que vai ser muito necessário de agora em diante. É legal, olha que bacana isso, né? Essa visão da necessidade do futuro, né?
Exatamente, a gente tem que pensar em tudo. Né? Tem que Que pensar em educação, tem que pensar em segurança, em habitação, em formação, em saúde, em tudo. E assim, quem está aqui na capital, de certa forma, tem acesso a isso aí, mas que nós falamos há pouco. Mas a região metropolitana mais distante, sem a informação, não vai conseguir ter acesso a essas informações, né? É dificultoso. Eu falo porque eu já fiz alguns trabalhos em Cerro Azul, Doutor Ulis, Tunas do E a Paraná. dificuldade que tem para chegar, E assim, para ir e vir, né? isso, então realmente é trabalhoso. Eu imagino assim para gestão, para gestões, para ter essas informações, ter esse acesso. Se não tiver alguém que vai lá e ajuda, que nem vocês estão fazendo na secretaria, vai passar mais 4 anos e não aconteceu nada. Uma coisa que eu sempre digo é que se teve a pandemia foi uma tristeza para o mundo inteiro, mas teve uma única coisa de bom que a pandemia trouxe, foi essa questão do ensino à distância que fortaleceu o tal do podcast. Né? Lembra das lives que faziam? Então, ou seja, essa comunicação sem sair de casa facilitou bastante. Então, o mundo parou. Né? As escolas não pararam e todo mundo começou a fazer aula pelo computador, pelo celular. Então, isso aí foi a única coisa boa que eu vejo. Né? Exatamente. Então, a pessoa que está lá em Doutor Ulisses, que tem 42 quilômetros de estrada de chão, que vocês sabem, para chegar até o asfalto, para continuar a viagem até Curitiba, imagine se uma pessoa precisa fazer uma faculdade aqui em Curitiba. Olha a dificuldade. Então, veja o que é o EAD, o que é o ensino à distância, o que é um podcast, o que é um curso, qualquer coisa feita remotamente, através da internet. Inclusive a questão do trabalho, né? Hoje se encontra muita questão de trabalho em home office, né? Empresas que contratam, inclusive passou aqui no nosso podcast Belinati Pérez, né? Uma empresa com mais de 6 mil funcionários, postos de trabalho presencial e home office. Exatamente. O bacana é que quebrou essa mudança, né? Quebrou o preconceito no geral, né? Não vou dizer preconceito, é um conceito definido, né? No geral, tanto de quem fornece a informação, de quem recebe. Porque eu acho assim, quando foi para as escolas também, a escola também foi um canal muito forte disso, né? Porque as mães tinham dificuldade até de se conectar ali. Mas a partir do momento que obrigava ela a acompanhar o filho através da aula remota, automaticamente quebrou essa dificuldade. Eu falo que eu sempre atuei na área do comércio e pensa a dificuldade que tinha antigamente para fazer uma venda online. Todo mundo tinha medo. Sim. Hoje em dia, não. Maravilha. Nós falávamos, na nossa época, no nosso produto, nós fazíamos a venda digitada, que era a venda através do cartão de crédito, né? Da pessoa. E a pessoa tinha que passar todas as informações do cartão de crédito para a gente fazer. Anotar e fazer a transmissão. Anotar e fazer a venda ali, depois mandava foto, né, pro cliente da compra que ele fez e esse cliente ele tinha que ainda... Quando vinha ao parque, ele tinha que assinar aquela via. Como ele comprou online, tinha um tracinho ali que não saía o nome dele. Ele tinha que assinar aquilo ali, porque aquilo ali era a comprovação que ele comprou realmente. Porque se ele fosse lá no cartão de crédito e falar, eu não comprei isso, eu tinha que informar a maquininha de cartão, através de comprovação, da assinatura dele. Sim. Então, se ele assinasse um nome qualquer, eu perdia o recebimento daquilo. Então, hoje a pessoa fala, vou te mandar um link de pagamento. Ou você vai entrar na internet ali para fazer uma compra online, por exemplo, no Mercado Livre, você entra ali, compra, já tem até teus dados de cartão cadastrado. Um dia depois, depende o lugar que você mora, 2 dias depois está na sua casa, na porta da sua casa o produto. A tecnologia facilitou bastante. A gente vai falar da questão do iFood, né? Que foi a ferramenta que na pandemia explodiu, né? É aquela situação, você está ali, cardápio na mão, escolheu 30 minutos, 20 minutos, depende de onde você comprou e o que você comprou, estava na porta da sua casa. Então, quando falamos de pandemia e dos problemas, né, que foram causados, inclusive gigantescos, né, pela pandemia, mas teve ali também o outro lado, né? Não vou dizer o lado bom, mas o outro lado, que é essa questão da aceleração da tecnologia, dos negócios, né? Estando na internet, do ensino, né? Que foi um processo muito rápido, a adaptação, inclusive de professores, criar conteúdos para colocar online para os alunos. Então, foi um desafio e também a parte do desenvolvimento das vacinas, né? Que foi em tempo recorde, né? E aquilo que você falou, fazendo o vídeo ali, não importa se saiu, o importante é mandar informação. E foi.
Então Exatamente. isso é legal. Todo mundo fazendo isso daí não fica feio, né? Sim. Eu sempre gostei de fazer vídeo, eu não tenho dificuldade pra isso. Sempre... O Tony, ele tem eu brinco Uma com ele. desenvoltura. Eu brinco com ele que Eu não assim. tenho vergonha na cara, na verdade. Eu brinco com o Tony que assim, em 2017 nós trabalhamos juntos e ele fez um vídeo pra postar no status do WhatsApp, se desligando da empresa. Olha, a partir desse momento eu não faço mais parte do grupo tal, agradeço a confiança e tal. Se despediu. Eu falei, Tony, pra que isso, cara? Isso não faz sentido. Aí vem a vida, né? Prega uma peça, né? Que em 2023 tô eu tendo que estar na frente do telefone fazendo um story pro Instagram. Eu falei, cara, você tava à frente ao tempo 6 anos. E sabe qual foi Lá na frente. E sabe qual foi meu pensamento? Exatamente aquilo que você teve. Falei, cara, tanta gente vai me perguntar A por mesma que eu coisa. saí. Então, manda o vídeo, todo mundo fica sabendo. Acabou. Divulgou, fala uma vez só. Exatamente. A minha intenção com aquele vídeo, justamente explicando sobre o trânsito, era justamente não ter que ficar sendo repetitivo, porque eu sabia, se numa tarde teve 25, mais ou Imagina menos, no próximo pessoas, né, no dia seguinte ou na noite, né, eu falei, quer saber? Manda o vídeo. E até hoje, se você me perguntar, tem gente que manda mensagem, pô, você não manda aquele vídeo? Porque o que acontece? Eu sempre atuei na área de trânsito, e eu tenho uma empresa de consultoria que atende aí autoescolas, despachantes. Então, o que acontece? Autoescola, por exemplo, precisa ensinar em sala de aula algumas coisas. Então, daqui a pouco ele fala, quer saber? Vou mandar no meu grupo do WhatsApp esse vídeo do Alessandro, que daí aí vai replicando, né? Então, a intenção era justamente essa, passar a informação, Alessandro, como eu falei para vocês. você sabe que o podcast, né, saiu Nosso propósito, né? Nasceu no coração do Ismael exatamente com esse objetivo, de gerar essa conexão. A gente falou, nós iniciamos com um propósito muito maior que seria o empreendedorismo. Hoje a gente vê que é um pouco mais abrangente, tem muito mais conteúdo, tal como a gente está falando hoje aqui de Mobilidade, dentro de uma estrutura política, né? Que é atendendo a população. Então você veja bem, ele teve uma abrangência maior, mas com o único propósito: criar conexão. E cria, né? E cria. Cria. Então hoje a gente vê assim, como isso fica fácil, né? Iniciamos, né, Ismael? A gente sabia. O que não vamos falar? Não sei, vamos falar. E aquela situação de quando você está começando um negócio, quem vai ser teu cliente? O primeiro vai ser, de repente, seus amigos. Ah, estou vendendo um curso. Cara, quem vai comprar meu curso? Se eu não sou conhecido. Primeiro vai ser meus amigos. Né? E o podcast. Teu círculo mais próximo, né? O meu podcast. Se errar, erra com os amigos. O nosso podcast começou com Mais fácil pedir desculpa, né? ciclo de amigos, né? A estrutura de amigos. Conversa, fala, daí um amigo indica outro amigo, que indica outro amigo, que chega numa determinada pessoa. Quando você chega numa determinada pessoa, essa pessoa faz outras conexões. Tem pessoas que estão no nível 12, 13 já de indicação. Que Exato. foi amigo de amigo de amigo de amigo que indicou. Então, e todo esse conhecimento que a gente transmite aí para as pessoas que nos acompanham, é para levar conhecimento. É para levar, falar de empreendedorismo. Não é para falar de, hoje, mobilidade, mas é para falar de uma oportunidade que o Márcio, quando ele veio a primeira vez, falar o que um vereador faz na Câmara Municipal. Qual a função do vereador? É dele ir lá tampar um buraco para você? Não é essa a função. A grande maioria não sabe até hoje. Então, a gente trazer e talvez esse através tipo de conhecimento. desse bate-papo aqui, tanto é que a gente traz uma comunicação assim bem tranquila. Fala, faz de conta que você na tua casa. Não, um bate-papo Toma bem um café, informal, né? Bem informal. A ideia do nosso podcast nunca foi assim, vamos trazer um convidado, mas botar ele na parede e ele Sim. tem que... Não, cara, não é essa. Você ainda vai conhecer o Lucas, que ele é gerente comercial do parque. Por outras demandas ele não pôde estar aqui, mas a gente está sempre fazendo essa dobradinha, né, Ismael? É a mesma coisa. A gente fala assim, cara, parece que já se conhece há tempo, porque a gente tem essa flui. Essa pegada que a gente tem. Tanto é que as pessoas vêm, nós fechamos com as empreendedoras de Colombo. Aliás, te faço um convite para conhecer esse projeto das empreendedoras de Colombo, da SIC, a SIC Jovem. Faz um trabalho incrível. É um ponto de conexão assim que você vai achar legal. Depois o Ismael compartilha aí, né? Passa o contato pra gente começar a seguir. E que nem você falou, é conexão, né? Sim. E ali vai ser muito bom. Inclusive nós entrevistamos aqui a presidente do grupo. Ela começou um trabalho tão simples assim.
o foco dela. Conexão com as empresas que precisam ter um número, uma maior visibilidade e trazendo a solução para o seu negócio. Porque ela fala, o único propósito de cada empresa dessa é vender. Então nós vamos ajudar. Reúne as empresárias, umas mais com mais desenvoltura do negócio, com os temas específicos e se tornaram... Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você tem a ferramenta disponível dentro de casa, que é a conexão à internet e um telefone celular. Você faz chover, né? Mas você veja de quantas pessoas no mundo, né, que sustentam uma casa com um telefone celular e com uma conexão à internet. Né? Então, olha o que é. Eu sempre dou exemplo, o meu pai, ele foi por muitos anos na vida dele representante comercial. E meu pai vendia barbante, olha só, barbante, corda. Olha só. E eu lembro, quando eu era pequeno, meu pai tinha um mostruário. Sabe o que era o mostruário de um cara que vende barbante? Nossa Senhora! Você consegue imaginar o que é um mostruário de quem vende barbante? Cara do céu! É uma coisa bem simples, é um pedaço de papelão, imagine uma folha de A4, um papelãozinho mais grosso, aí você pega o fiozinho, ou o barbante, a cordinha, mais fina, vai engrossando, sabe? É por espessura. Do mais fino ao mais grosso. Daí a pessoa... isso de uma demonstração simples, né? Ou seja, quer comprar barbante, Tony, Ismael? Tá aqui, ó. Esse é o mostruário, pimba. Você vai ver lá, eu quero esse aqui, esse aqui tá bom, essa espessura. Quanto custa o rolo? Um metro. Ou seja, qual que você gostou? Esse? A quantidade e o formato que você vai receber, se é um rolo, umas voltas no braço, sei lá, 1 metro aqui, isso a gente decide depois. Mas qual que você quer? Mas isso o que eu quero dizer justamente de uma forma arcaica de você vender um produto que era antigamente, e era assim. Lembra dos revendedores que antigamente pegavam o mostruário, que vendia qualquer tipo de produto, ele saía para a rua com o carro dele, com a Kombi, com o Fusca, sei lá o quê. O que você tem para vender? Isso. Ele mostrava o que ele tinha para vender, a pessoa escolhia. Hoje não. Hoje você monta uma loja virtual, você monta um e-commerce, né? Em poucos cliques você demonstra o produto, você faz um vídeo, isso chega lá em Hong Kong, uma pessoa de lá pode comprar, pode fazer o pagamento na hora, você pode receber em segundos. Olha a transformação que a tecnologia faz. Por isso que eu digo, quando a gente, na nossa secretaria, voltando, o assunto todo misturado assim, né? Não, tecnologia, puxa, eu acho muito interessante você poder oferecer um curso superior, um curso de formação, um curso de pós, ou seja, qualquer fonte de informação para uma pessoa à distância. Então, a gente está aqui batendo papo no centro de Curitiba, né? Essa nossa conversa informal, esse bate-papo, qualquer pessoa vai ter acesso. Né? De qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar do mundo. E o importante é justamente essa, você levar a informação. Quantas pessoas que a gente conhece, que passaram pela nossa vida, que não teve a possibilidade de estudar pela distância? Pensa só nisso. Porque, mas o que impede de uma pessoa estudar? Na minha opinião, são 3 coisas. Não querer, né? Que é não ter vontade. Isso é o principal, né? Não ter condições financeiras de arcar com os custos do estudo, que a gente sabe que isso é o maior problema que a gente pode ter. E o terceiro é a poder chegar no local, né? A distância, a facilidade, a mobilidade. Tudo isso acabou. Porque hoje você estuda de graça. Você sabe disso. Você sabe que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem curso superior de graça, né? Tem curso de extensão, de formação, cursos rápidos. Né? Então existe possibilidade de você aprender, né? Dentro de casa, sem sair através do celular. Né? Quantas tudo, você consegue. Quem quer vai atrás, quem quer consegue. Hoje existem todas as possibilidades e ainda caso precise investir, por exemplo, eu não conheço nada de investimento. Tudo você pode aprender. Cara, você vai lá, entra numa plataforma, você paga, o que eu pago, R$ 35,90 por mês, você tem acesso a um volume gigantesco de conteúdos, melhor investimento para fazer, o que você pode fazer para quem está começando, comece por aqui, você não sabe nada, por onde você vai começar? Não sei investir, então eu vou investir, tá ali. Tá, YouTube, a receita, tem curso para tudo hoje, né? Tudo que você quiser aprender, violão. Né? Antigamente você tinha que comprar uma revistinha, lembra? Eu comprei um violão e não consegui aprender. Não, hoje em dia aparece um curso, aparece a mão da pessoa, onde é que ele coloca o dedo, a cifra, aparece o desenhinho, aparece até o cantor junto acompanhando, ou seja... Se duvidar, vai pegar a mão, vai aqui, rapaz. Só falta sair da tela a mão, né, e segurar para você o braço do violão. Né? Então tem várias possibilidades. Fantástico. Gente, o podcast está maravilhoso, mas o nosso tempo, ele é um tempo escasso, né? E passa rápido, né, Tony? Pois é. E quando a gente vai falar de um assunto incrível, né, Tony? Porque quando a gente fala de mobilidade, fala de desenvolvimento de cidades, fala de conexões que estão sendo feitas, do que a prefeitura
não era uma obrigação da Prefeitura de Curitiba estar fazendo isso. Eu poderia... Olha, eu estou fazendo o meu trabalho aqui, cada um faz o seu. E está tudo certo se fizesse isso. Mas, primeiro, e também, parabéns ao Eduardo Pimentel pela disposição, né, de dar continuidade num trabalho que já havia... Melhorado, né? Havia sendo feito com uma visão, né, jovem, né, um prefeito jovem, né, para a cidade, assumindo toda essa responsabilidade de uma cidade gigantesca e dando aí ferramentas e oportunidade ali, direção para uma equipe qualificada estar fazendo esse trabalho de conexão, porque automaticamente se eu conecto com os 28 municípios, ajudo eles, eu tiro também desafoga um pouco a cidade. Posso estar enganado ou não? Não, não está enganado. Em alguns departamentos? Veja, que nem você falou no início da hora que você tocou no assunto da região metropolitana. O prefeito poderia muito bem falar, eu fui eleito para cuidar de Curitiba. Né? Eu fui eleito para isso. Eu me candidatei a prefeito de Curitiba, eu fui eleito para administrar Curitiba, e é isso que eu vou fazer. E está tudo certo. Mas não, ele não pensou como galinha, ele pensou como águia. Ele teve uma visão mais extensa. Ele abrangeu 28 municípios e pensou o seguinte, aqui está todo mundo junto. Né? Eu sempre dou o exemplo do trânsito. O cara que mora em 4 Barras, ele não está proibido de entrar em Curitiba. Né? É uma coisa só. Claro que se for pensar assim, vem gente do Brasil inteiro todo dia para Curitiba, de diversas formas, de trem, de avião, a cavalo, a pé, de carro. Ou seja, o trânsito, né, é uma maneira muito simples de você avaliar gestões, avaliar desenvolvimento de cidades. Né? Existem outros indicadores, mas não. A intenção é justamente essa, você cuidar de todos, né? Principalmente quem está ao nosso lado e fazendo parte dessa região metropolitana, que são esses 28 municípios. Isso que a gente está falando só de região metropolitana, esse assunto, você falou de mobilidade, isso que eu nem falei de trânsito, de multa, de educação, de fiscalização, que é um assunto que... Tem que marcar. Se você marcar um outro podcast, a gente tem que fracionar em três episódios aí, porque 3 episódios para falar se eu for falar do assunto que eu deito e rolo, vamos dizer assim, que é trânsito, né? Nossa. Então tem um assunto aí para falar. E às vezes é tão simples isso, né? Um workshop, um fórum, uma palestra vai resolver tudo isso para a região metropolitana. Né? E a intenção é essa. A intenção da nossa secretaria é fazer um fórum metropolitano de segurança no trânsito. Essa é a ideia que eu propus para o nosso secretário Tiago e ele concordou. E a ideia é justamente essa. Como a minha paixão é o trânsito, nada mais justo que eu dedique esforços e coloque toda a minha experiência para tentar salvar uma vida. Se uma vida for salva por uma ação que a gente faça nesses 4 anos de governo do Eduardo Pimentel, já valeu a pena todo mundo. Porque só quem perdeu alguém no trânsito, que é o meu caso, né, esse que foi inclusive o motivo maior de eu cair nessa área e há tanto tempo estar falando sobre esse assunto todo dia, a intenção é justamente essa. Salvar vidas, né? Porque, como eu comentei com vocês, todo santo dia tem acidentes no Brasil. Saiu uma notícia essa semana, não sei se vocês viram, o número de veículos em Curitiba está quase empatando com o número de habitantes. Está quase virando 1 para 1. O grande problema no trânsito, na minha opinião, é a falta de educação, é a falta de respeito às leis de trânsito. E vai chegar uma hora, é que nem eu digo, todo mundo conhece Curitiba. Curitiba não tem para onde expandir. São 75 bairros colados com algum município da região metropolitana. Então, hoje nós temos um exemplo, 10 carros aqui dentro. Amanhã tem 20, depois da manhã tem 30. Ou seja, o número de veículos que são colocados em circulação é infinitamente maior do que os veículos que deixam de circular. O que vai acontecer? A mesma coisa nessa sala aqui. Estamos nós 3. Se sentar mais 6, mais 9, vai chegar uma hora que a gente vai começar a se acotovelar. E se não tiver um jeitinho, educação, regras, o que pode e o que não pode fazer, o que acontece? O caos. E é o que está acontecendo no trânsito hoje. É isso aí, gente. O podcast ficou maravilhoso. Estamos aprendendo muito aqui. Temos que marcar mais podcast, né, mais Tony? episódios. Mais episódios. Eu quero vir para falar só de trânsito. Aí, ó, vamos já deixar marcado aqui para falar com o Alessandro aqui sobre só chamar. Trânsito. Alessandro, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público nosso que está assistindo. Falar aí do seu trabalho, um recado, um agradecimento, o que o seu coração mandar. Eu quero agradecer o convite de poder participar. É sempre muito gratificante a gente poder contribuir com a nossa experiência profissional, ainda mais nessa nova gestão, na qual eu tenho um reconhecimento, né, e um agradecimento por poder fazer parte
dessa nova gestão, tanto com o prefeito Eduardo Pimentel, com o Tiago, principalmente, que confiou em mim, né? E da nossa equipe da secretaria, que tem o Márcio Barros, que faz parte, o Dalton Borba, que também foi vereador. Temos o Claudinho, não sei se vocês conhecem o Claudinho, o anão, que tem um programa de stand-up. Sim. Ele é o homem que está encabeçando a cultura. Ele vai chacoalhar os 28 municípios também com projetos na área da cultura. Né? Ele é ator, ele tem uma trajetória aí bem interessante, uma trajetória brilhante. Né? Ele é ator, ele participou de vários programas, vários projetos na área da cultura. Então, a área da cultura está no colo dele. Não só ele, assim como temos nosso apoio interno, que são servidoras da prefeitura de carreira, como a Fran e a Eliane, e temos uma estagiária de jornalismo também, para poder dar o apoio, o suporte a tudo que a gente faz, que é a Isadora Jacon. Então nós temos uma equipe bem enxuta, são poucas pessoas, Tiago, eu e o Márcio, o Claudinho, a Fran e a Eliane. Então a gente está ali para poder atender todos os anseios da região metropolitana e tentar ajudar a solucionar os problemas que aparecerem. Que nem eu falei para vocês, só tenho a agradecer o convite que vocês me fizeram, e é sempre prazeroso a gente poder falar sobre o nosso trabalho, e aceito já desde cara o convite para o próximo bloco. Né? É isso aí. Obrigado de coração, a gente agradece aqui do outro lado também, agradecer a toda a equipe, né, da Secretaria pelo trabalho que está sendo desenvolvido, ao Márcio Barros aí pela conexão com a gente, obrigado pelo seu tempo, depois de um dia de trabalho, estamos aqui falando sobre trânsito, sobre segurança, sobre muitas coisas que ficaram nesse podcast para vocês, né, Tony? Verdade. Vamos lá? Vamos lá, e na verdade assim, ó, galera, olha só, eu quero fazer, na verdade é um apelo que eu vou fazer, tá? Então assim, ó, o que a Prefeitura Municipal de Curitiba está fazendo com essa secretaria, trazendo assim uma voz e uma oportunidade para a região metropolitana ter acesso a tudo isso, é algo, Ismael, Alessandro, me corrija se eu estiver errado, mas é algo assim, ó, como se fosse alguém, eu estou falando para os gestores dos municípios, como fosse alguém batendo na sua porta e falar bem assim, ó, tô com a caixinha de solução aqui e vim trazer para você. O que você precisa como gestor da região metropolitana? Simplesmente aceitar e falar assim, o que nós podemos fazer? Colocar em discussão e realmente expandir esse projeto, abraçar esse projeto e fazer isso acontecer com muita eficiência, que é a proposta dessa secretaria. Então, eu quero agradecer o Alessandro por ter aceitado esse convite, vir falar um pouco mais e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo e dizer que é incrível tudo que nós estamos vendo. A gente acompanha, né, Ismael? A gente tem visto aí o que vocês estão fazendo e a gente fica muito feliz por isso. Por isso que a gente gosta de dar voz aqui e fazendo esse apelo para a região metropolitana. Olha que incrível. É todos os setores que estão levando essa solução. Então, abre a porta, vamos discutir sobre esse assunto e vai ter uma solução incrível, porque tem pessoas altamente capacitadas nessa secretaria para promover essa solução. E sabe o que eu estou dizendo para todas as prefeituras? Uma frase bem simples. Estou dizendo para todos, assim, conte com a gente lá em Curitiba da seguinte maneira, é como se a nossa secretaria fosse uma extensão, fosse um gabinete a mais. Você é prefeito da cidade X, é como se você tivesse uma sala extra no centro de Curitiba. A gente é funcionário seu, conte com a gente. É como se você tivesse uma equipe a mais, sabe, uma estrutura a mais da sua prefeitura, é a nossa secretaria. Conte com a gente. Para discutir todas as soluções. Exatamente, né? A gente é funcionário de vocês. Que top, que maravilha. Gente, estamos chegando ao fim de mais um podcast fantástico, aprendizado aqui do outro lado, sobre muitas coisas importantes, né, Tony? Mas eu queria pedir um favor antes. Bora lá. Eu queria que o Alessandro deixasse as tuas redes sociais e como te encontrar, porque isso é importante para que todo mundo venha ver o que ou da secretaria, o que você quiser, pode colocar aí pra gente. O meu Instagram é o meu nome, né? Meu nome é Alessandro Coelho Martins, mas no Instagram consta Alessandro C. Martins. Me siga ali que você vai saber do meu dia a dia dentro da secretaria. E eu gosto de publicar também sobre trânsito, tudo que está acontecendo no trânsito de Curitiba, do Brasil, do mundo, sobre curiosidades, leis e principalmente dicas de segurança. Né? Ontem eu publiquei sobre Yellow Box, que eu sempre brincava, né? Yellow Box eu achava uma coisa necessária para Curitiba, só que as pessoas não dão o devido respeito. Por mais que não houvesse uma Yellow Box, existe no Código de Trânsito
a multa relativa a quem obstrui um trânsito aqui em Curitiba. Então eu postei essa semana essa dica simples sobre essas yellow box que tem nos cruzamentos, e não só essas, várias informações, assim como eu comentei com vocês sobre a postagem que eu fiz do golpe da carteira que vai ser suspensa, que teve muitas visualizações. Eu posto assim sempre informações úteis para o nosso dia a dia na área do trânsito. Me sigam lá que sempre tem informação nova. É isso aí, gente. Aproveitando, siga a Conexo também nas redes sociais, Conexo_empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube, para você ver conteúdos como esse que você acabou de assistir. Navegue, aproveite, tem muito conteúdo no canal do YouTube da Conexo Empresarial. Nosso muito obrigado a todos e posso até falar? o próximo podcast. E até o próximo podcast. Eu vou deixar o próximo. Tá bom.